Se você é novo em marcenaria ou projetos de faça você mesmo, o próximo vídeo pode literalmente mudar sua vida. Ou no mínimo você achará moderadamente interessante. Então fique por aqui. Isto é uma abraçadeira de armário. Certo? Errado. Isso é um espalhador ou um macaco. Bem, quero dizer, ainda é uma abraçadeira, mas deixe-me mostrar outro uso para ela nessas braçadeiras de armário. Ela apenas tem esse pino de tração, puxe isso, e você pode tirar esse pé, e então você pode puxar a peça inteira bem aqui. Vire para o outro lado e... Pode ser um pouco complicado. Às vezes é difícil fazê-lo passar. E você tem um espalhador ou um macaco, como quiser chamar. E você pode estar se perguntando, quando eu precisaria disso? Quando eu precisaria disso? Deixe-me dizer quando você precisaria disso. Apenas no outro dia eu queria remover uma prateleira permanente desta estante. E depois que fiz todos os cortes com a serra e tudo mais, virei um desses grampos e transformei-o em um macaco. Dessa forma, consegui levantar e colocar pressão na prateleira para elevá-la, sem usar o martelo o tempo todo e bater em tudo. Mas você pode usar outros grampos que está perguntando, bem, vamos ver a extremidade fixa deste grampo, é muito fácil de remover. Você apenas gira este parafuso que fica preso e ele sai direto, mas você pode ver que deixa essa saliência, vou ter que tirar isso para ser a outra extremidade, a outra saliência, mas essa está soldada dependendo das ferramentas que você tem e com o que você se sente confortável. Você poderia usar uma lixadeira angular nisso, você poderia usar uma lixadeira com lixa de grão pesado, ou eu tenho uma lima aqui, então é isso que eu vou usar. Basta deslizar as duas peças do grampo de volta na direção oposta a que normalmente estavam voltadas. E agora você tem seu espalhador, ou um macaco, ou como você preferir chamar. Se você precisar usar um gabarito, ou talvez apenas precise traçar o contorno de algo que é meio complicado e quer juntar duas peças de madeira temporariamente, a fita de carpete é sua melhor amiga. Deixe-me mostrar como isso funciona. Digamos que por qualquer motivo eu queira prender este pedaço de madeira a este pedaço de madeira temporariamente, e eu vou apenas cortar um pedaço de fita de carpete aqui para a ferramenta imprópria. Às vezes pode ser um pouco difícil de puxar o outro lado. Às vezes não. Agora, se eu precisasse usar isso como um guia para rotear, isso está bem firme. Mas quando eu terminar, se eu quiser tirá-lo, fácil de fazer. Eu usei este método muitas vezes. Por exemplo, sempre que eu fiz a guitarra de epóxi e fogo, eu colei a gabarito em cima do corpo da guitarra, mas se você quiser levar para o próximo nível, vamos falar sobre cola, cola ciano, acrilato ciano no local do site. Super cola, desta vez eu vou pegar minhas duas tábuas e então eu vou pegar uma fita azul e eu vou colocar isso nesta tábua e nesta tábua. Então eu vou pegar um super cola e isso vem em diferentes viscosidades. Esta é de viscosidade média. Vou apenas passar um pouco disso bem aqui na fita azul e então neste outro lado eu vou usar um pouco deste ativador. Eu vou entrar nisso um pouco mais em apenas um minuto. E agora isso está bem preso e, na verdade, está preso melhor do que até mesmo a fita de carpete, porque a fita de carpete tem um pouco de espessura, então tem um pouco de folga. Isso realmente não tem nenhuma folga, mas quando você estiver pronto para desmontar, lá vamos nós, a fita azul sai e...
A fita azul sai. Este é o método que usei quando esculpi a árvore na mesa de madeira e resina de 300 anos que acabei de fazer. Você assistiu aquele vídeo? De qualquer forma, eu uso o método de fita azul e cola cianoacrilato enquanto estou distribuindo este sábio conselho hoje. Seria uma falha se eu não agradecesse ao patrocinador de hoje, Policy Genius. O ativador de cola cianoacrilato é indispensável. Passei anos sem ter isso, e se você tentar usar cola cianoacrilato ou super cola em 99% das coisas, você vai descobrir que realmente não funciona tão bem. E é porque a super cola funciona melhor se você colocar uma camada muito fina e ela pode meio que absorver e secar rapidamente. E se não, você vai descobrir que a maioria das coisas que você tenta colar simplesmente não funciona. Mas com este ativador, você pode pedir isso na Amazon ou onde quer que seja. Com este ativador ele configura instantaneamente e você pode colar todos os tipos de coisas juntas e consertar todos os tipos de coisas. Deixe-me mostrar a você. Essas luzes de LED no teto dos meus pais continuam quebrando. O plástico continua quebrando neles. Então eu quero ver o que eu posso fazer para consertar isso. Os pequenos pedaços de fio que mantêm isso no lugar continuam quebrando porque presumo que o eletricista usou luzes ruins quando as instalou. Essas não são, nós não temos nenhum extra, então eu realmente não consigo combinar exatamente. Então eu quero ser capaz de consertar essas, então estou prestes a mostrar meu super truque com super cola, e isso é bicarbonato de sódio. Quando você combina ativador de super cola e bicarbonato de sódio, você obtém a tríade, uma super aderência. Ok, eu estou indo em frente e colocando alguma super cola aqui agora. Neste particular, eu não estou preocupado com quão bonito isso é. Eu vejo isso como uma função que... tipo de onde vai... E está apenas meio que pendurado lá. Ok, está apenas meio que... Vai demorar uma eternidade para essa super cola se secar. Agora está seco, mas... pode não ser muito forte, mesmo estando seco, então eu vou pegar minha colher de plástico dourada, rosada aqui, e vou pegar um pouco de bicarbonato de sódio. E vou polvilhar isso aí. Então vou colocar um pouco de super cola aí. Há uma reação que ocorre entre o bicarbonato de sódio e a super cola, e basicamente transforma a super cola em algo como plástico. Você pode usar isso para consertar todos os tipos de coisas de plástico. E você pode ver, e é difícil para você ver na câmera, mas... onde quer que esse bicarbonato de sódio tenha ido, é como uma camada super dura de plástico e está simplesmente colada de volta lá. E agora está bom como novo. E isso é como o terceiro desses que eu tive que consertar. Fez. Você já teve problemas ao tentar furar um buraco e não consegue manter sua furadeira reta e não tem certeza de qual ângulo está indo? Aqui está uma dica rápida e fácil para ajudá-lo com isso. Pegue outro bloco, pegue o canto desse bloco e coloque-o exatamente onde você quer fazer o seu buraco. E então alinhe a broca com esse canto. Você pode desenhar uma linha na extremidade de outra tábua. Você pode usar isso Você pode pegar dois blocos, deixa um pouco de espaço ali, coloque sua broca naquele canto. E aí você tem 3 maneiras diferentes de perfurar um buraco super reto. Então você acabou de colar 2 peças de madeira juntas, e vamos supor que seja pinho, e você acabou de descobrir que na verdade tem uma lacuna ali, e essa lacuna precisa ser preenchida. Bem, você não pode comprar massa de madeira de pinho para manchar. Então qual é a solução a ser aplicada?
um pouco de cola ali ou muito e depois pegue daquela serragem e trabalhe nisso ali. Você também pode misturar isso em uma tábua separada e basicamente fazer uma massa de preenchimento. Uma vez que esteja seco, lixeou e você está pronto para ir? Agora isso não funciona apenas com pinho de coração. Estou apenas usando isso como um exemplo qualquer. Outra madeira, como talvez você esteja usando mogno ou até pinho. Se você simplesmente não tem nenhum preenchedor de madeira, você pode usar isso em um aperto. Enquanto estamos falando sobre lixar, uma dica para você é conseguir um desses. Eu não sei o que são. Basicamente material tipo borracha, mas são para limpar a lixa. Essas coisas custam cerca de $7 e duram para sempre. E eles vão te economizar muito mais do que isso no custo da lixa. Tradicionalmente você verá esses usados em lixadeiras de cinta, geralmente talvez uma lixadeira de borda como em uma marcenaria, mas por $7, aproximadamente por peça, você não pode superar ter uma dessas na sua oficina em casa. Quando você está marcando medidas na madeira, não marque apenas com uma linha. 12 polegadas, você tira a sua fita métrica, volta... Ok, 12 polegadas, bem, está no topo da linha. O que é 12 polegadas, né? Está na parte inferior da linha, que é quase 12 e 1/16. Aqui está como marcar 13 polegadas. Marque com um V. E dessa forma, toda vez que você se afastar, voltar ou mover sua prancha, você sempre saberá que as 13 polegadas estão bem ali no ponto do seu V. E enquanto estamos falando sobre fitas métricas, se você é realmente novo em projetos de faça você mesmo e vai usar sua fita métrica e se pergunta por que a ponta da fita métrica se move, bem, é porque ela se move para levar em conta a espessura da ponta da fita bem ali. Então quando você empurra para um canto e mede, ela fica bem apertada contra ele. Quando você mede do lado de fora de algo, ela desliza para fora para levar em conta a espessura da ponta da fita bem ali. Então nunca tente compensar isso por conta própria. Apenas deixe a fita fazer isso, enganche na ponta. Apenas certifique-se de puxar este um pouco mais apertado, é por isso que eu puxo um pouco mais forte. E então, quando você vai para um canto, certifique-se de empurrar e tirar essa folga, então você precisa de um pedaço de 7 polegadas, desse 2x6 cortado, na sua serra de esquadria, e lembre-se de que você quer marcar essas 7 polegadas com um V, bom trabalho. Agora, quando você voltar a isso, saberá exatamente onde está essa marca. São 7 polegadas, pegue seu esquadro de velocidade e... Agora você sabe que quer cortar nesta linha, então você vai e coloca essa peça. 10 minutos depois, você a pega, leva até a serra de corte e está cortando tantas peças que perde a conta e... De que lado você corta? Deixe-me mostrar como corrigir isso para que você não perca a conta. Sempre que você marcar, vá em frente e faça algo do lado, é o que eu faço. E então eu sei que quando eu cortar, colocarei a lâmina deste lado e esta será a minha peça de queda. E esta será a peça que eu pego. E então eu não vou lá e fico confuso sobre qual peça era que eu estava guardando. Se você já tingiu madeira antes, sabe o quanto pode ser difícil tingi-la, certo? Porque você acaba vendo todas as marcas de lixa se não for cuidadoso. Bem, aqui vai uma dica para isso. Então, esta peça eu lixei. Ó, está tão lisa e bonita, vamos colocar um pouco de tinta nela e ver como fica. Oh, isso não está certo. Tá vendo todos esses arranhões? O truque para conseguir ver essas marcas de lixa antes de aplicar o verniz é conseguir destacar o grão. E algumas pessoas fazem isso molhando um pano e colocando água na madeira.
Isso fará com que o grão se destaque para que você possa ver qualquer marca de lixa, mas o problema é que isso também pode fazer com que a madeira absorva o verniz de maneira diferente. Então deixe-me mostrar uma maneira melhor. Se você usar água a raiz, isso permitirá que você molhe a madeira. E isso destacará o grão, para que você possa verificar se há marcas de lixa antes de manchar, mas não vai destacar o grão e não vai levantar o grão e deixar a madeira felpuda. Os espíritos minerais vão secar super rápido e, enquanto isso, permitem que você tenha uma prévia de como a mancha vai parecer em termos de quaisquer imperfeições. Uma vez que seca em apenas alguns minutos, você pode aplicar a mancha e está pronto para ir, sabendo que não há surpresas. Neste lado da madeira, usei espíritos minerais para verificar arranhões, e neste lado usei água. E você pode ver a diferença porque este grão foi tão elevado pela água que realmente absorveu mais a mancha e a tornou mais escura. E isso destacará ainda mais as imperfeições do que neste lado que vai aceitá-lo naturalmente, pessoal. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe um like e um comentário e eu vejo você na próxima vez.